Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Sou Rafael Kutaiti, estou aqui com o Alexandre Pedrosa. Boa tarde, Rafa. Boa tarde. Boa tarde. Pô, prazer estar hoje aqui. Vou estar recebendo um amigo. Estou recebendo aqui um cara que eu conheci de uma situação muito diferente, especial. Hoje aqui, Humberto Djalma Nunes Saboia, fundador da Djalma Pneus e Ubatuba. Meu irmão, obrigado pela participação. Satisfação de te receber aqui, cara. Boa tarde, satisfação é minha. Legal. Bem-vindo aí, Djalma. Agradecer a nossa audiência também. Antes de a gente começar esse papo incrível aqui, quero convidar os amigos que estão assistindo a gente para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, pega esse vídeo aqui, esse link, compartilha com 3 amigos. O Djalma tem uma pequena experiência como empreendedor, né? São 45 anos de experiência, né, na loja lá. Experiência pequena, né? Você nem tinha nascido, Rafa. Nossa, é verdade. Antes de eu nascer, o cara já era nem empresário, tinha velho. nascido, Boa, Pedro. Olha lá, Foi no galera. ano que eu nasci. 79 você começou? Exatamente. Foi no ano que eu Muito nasci, bom. Caraca. Mas antes do Djalma contar essa história inspiradora pra gente aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha Boa. com 3 amigos. Não gasta o dedo curtir o vídeo, né, Pedro? Sempre vai servir pra alguém, galera. Boa. Sempre vai servir pra alguém. Então, curte e compartilha. E vamos nessa. O tema hoje aqui, empreendedorismo na prática, né? Superando desafios e entendendo o novo comportamento do cliente. Eu quero contar pra vocês como é que eu conheci o Djalma, né? Eu tava lá em Ubatuba, fui trocar 2 pneus do meu carro. Tava falando, até me indica uma loja aqui, tem a Djalma Pneus. Falei, pô, já vi várias vezes lá na entrada, no trevo. Vou lá, né? Cheguei lá pra trocar o pneu. Começamos a conversar ali e tal, fiz um orçamento. Pô, daqui a pouco toma um café ali na padaria. Não, a padaria ali é nossa. Aí tomei um café, fui pagar, não. E quem tá trocando pneu não paga o café. Eu falei, pô, que atenção, né? Já deu aquela cafezinho bom, inclusive. Caramba. Né? Pô, você já tomou café da manhã? Não, você vai comer um pão com ovo. Eu falei, não, que não, você vai comer um pão. Comi um lanchão lá, tá começando a bater papo, cara. Sei que eu fiquei acho que umas 3 horas lá. Eu esperei Pra trocar trocar o pneu, fiz reunião de dentro do carro, né? Fui lá trocar o pneu do meu carro, acabei ganhando um amigo, conhecendo esse cara inspirador, né? Já trocamos figurinha ali, vários conselhos, várias dicas. E quero que você conte a história pra galera antes da gente começar aqui, você se apresentar. Eu quero falar pra galera que tá assistindo a gente aqui, Djalma, que esse é o episódio número 157, meu irmão. 157 vezes eu sentei aqui na cadeirinha de aluno pra aprender. Aprendi muito com você naquele papo lá no dia que eu troquei o pneu do meu carro. E sempre vou aprender mais. Fica à vontade, fala um pouquinho pra galera quem é o Djalma, conta um pouquinho da sua história. Fica à vontade, meu irmão. Primeiro eu gostaria de agradecer a toda a equipe aqui, o Rafa que me trouxe aqui em São Paulo hoje para fazer essa gravação. E dizer para vocês o seguinte, a Djalma Pneus e Rodas vai fazer 45 anos agora de tradição. Eu fundei a loja, tinha apenas 11 anos de idade. E o que eu posso falar para vocês é o seguinte, se vocês tiverem um sonho, tem que ir atrás do sonho, entendeu? Estamos aqui com essa pessoa maravilhosa que eu conheci na loja agora recentemente, mas me deu uma aula de empreendedorismo. Trocamos bastante figurinha com a minha experiência, com a experiência dele, entendeu? Ontem tive o prazer de participar de uma reunião com a equipe dele também, excelente também. Abraço pro Thiago Santana, nosso excelente. Isso, e aí a gente tá aqui pra gente trocar uma figurinha hoje aí, passar para vocês um pouquinho da nossa experiência, da experiência dele, né? E peço para vocês aí curtir aí, seguir o canal, compartilhar com os amigos de vocês aí. Show. Dar uma força pra gente aí, tá bom? Boa, Djalma. A todos, um abraço. Excelente, meu amigo. E para quem já é empreendedor ou quem tá pensando em empreender, né, pega papel, caneta, tenho certeza que o Djalma vai trazer aí insights, inspirações para você. E antes da gente, né, eu quero começar falando aqui de um tema que é a história por trás da marca. Né, a gente sabe que você tem uma tradição lá, uma das empresas, acho que muito mais conhecidas que tem lá, com mais tempo de... E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra galera como é que nasceu a Djalma Pneus, como é que foi, você planejou, vamos montar uma empresa, foi algo que aconteceu. Então conta um pouquinho aí como é que surgiu a tua empresa, como é que foi essa jornada, meu querido. A Djalma Pneus e Rodas, ela começou de uma forma bem interessante. Quando eu era criança, eu trabalhava num bar que tinha em Ubatuba, que chamava Império Bar, sempre ajudava lá, fazia bico no parquinho à noite, tal. E vendia geladinho na escola, na rua. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ver que as pessoas que tinham um empreendimento, alguma coisa, elas eram tratadas de forma diferente. Aí que, desde menino, eu falei, eu quero ser alguém na minha vida. Para mim ser alguém, eu tenho que ser o quê? Tenho que ter um nome. Pelo menos isso. Entendeu? Não é o dinheiro, é um nome, é um conhecimento. E aí foi onde eu comecei a mexer com carro de fibra, comecei a mexer com prancha de surf, fabriquei prancha de surf. E aí foi passando, aí começou o logotipo da loja, e aí a gente construiu um logotipo que tem a história de Ubatuba, prancha de surf, o Gurgel, que eu fiz muita manutenção em Gurgel,
e a natureza. Então ficou um logotipo que já é bem conhecido na cidade, todo mundo conhece. Tem uma música bem antiga na cidade também que todo mundo conhece, que é uma música tradicional da loja. E aí saiu a ideia de montar a parte de fazer manutenção em veículos. Porque a gente fazia só em veículo de fibra, porque naquele tempo em Ubatuba não existia carro de lata, não existia nada disso. Raramente quem tinha. E eu tenho um Baja Bug, até hoje está comigo já faz 45 anos. Quem é de Ubatuba conhece bem ele. E aí a gente começou a mexer com carro de lata, né? Aí começamos a mexer na parte de suspensão, parte de revisão, parte de pneu, parte de fechadura, maçaneta. Foi assim que começou a Djalma Pneus e Rodas e nós estamos aí, graças a Deus. Bacana. E agradecer a todos os nossos clientes, amigos, pela confiança. Que legal. Eu quero dar o meu depoimento como cliente, fui muito bem atendido, tive uma condição de pagamento muito bacana, você me fez um baita de um preço legal que eu pesquisei ali antes de fechar, então eu recomendo quem é de Ubatuba ou do litoral, vai lá na Djalma Pneus lá que você vai ser bem atendido e vai fazer um bom negócio dentro do que você precisa no teu carro, porque é uma coisa que você acabou fazendo algumas perguntas ali, a gente acabou fazendo uma revisão no carro, já vi que você faz troca de óleo, enfim, recomendo aí para todos os amigos que estão assistindo a gente. Bacana, Djalma, mas você disse que começou mexendo no carro só de fibra, é isso? Exatamente. Prancha de surf, conta um pouquinho disso também, porque eu tenho um cara aqui do meu lado que diz que surfa um pouquinho. Inclusive essa história, até semana passada, um mês atrás agora, eu recebi mais uma homenagem em Ubatuba. Legal. Gostaria de agradecer também ao Jacó, ao Fabinho, ao Richinha, todo o pessoal da escola de surf, o Carlinho, que me entrevistou lá também, que depois de 30 anos, que a escolinha fez esse ano em Ubatuba, 30 anos, escola de surf, legal. Foi a única escola que começou no país e até hoje continua a escola, legal, com a mesma diretoria, com a mesma equipe, né? Qual praia que fica lá? Agradecer a todo mundo. Tem várias agora, né? Começou na Praia Grande, veio aqui a Sul, e agora vai inaugurar agora da Praia do Sapé. Me chamaram lá porque vai ter inauguração na Praia do Sapé. E você ajudava o pessoal dessa escola? Eu sou um das pessoas que ajudei desde que fundou a escolinha, né? Legal. Fazia uniforme, ajudava o bug e tal. Legal. E agora a gente, há um mês atrás aí, além da gente patrocinar vários atletas da área de surf aí, né? Então, todos eles estavam lá, a maioria deles veio me homenagear, tirei foto com eles, fizeram entrevista comigo lá, tal. Inclusive, eu fiz uma promessa pro Carlinho, vou cumprir, tá? Vou voltar a surfar, depois de 16 anos parado. Tem um cara aí que acho que trocou o pneu lá na sua loja que disse que surfa. Eu nunca vi, mas ele tem fotos e tal. E parece que surfa bem. Depois eu vou te indicar. Rafael Kutart, um amigo meu. Vamos combinar esse surf aí. Quero participar desse retorno. Eu tô meio enferrujado. Isso é legal. Eu tô meio enferrujado, mas eu prometo pra você que uma hora nós vamos fazer sim, com certeza, tá? Show de bola. Djalma, fala pra gente quais foram os maiores desafios que você encontrou no início da tua empresa. Olha, que eu posso falar para todas as pessoas que vão iniciar a empresa hoje, que assim, toda vitória tem uma luta. E as pessoas, elas começam a lutar, elas pegam e desistem. Qualquer dificuldade hoje desistem. Os jovens de hoje, mais fácil ainda. Eles começam alguma coisa e eles param, eles não se agendam, eles não se programam, e aí eles vão muito no que os outros falam. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar você tem que acreditar em você. Esquece você ouvir os outros. Tem uma historinha que eu vou contar aqui rapidinho. Eu conto uma historinha na loja que tinha um sapinho, que ele estava indo, secou uma represa e foi para outro lugar. Aí no meio do caminho, a represa secou e aí ele caiu num buraco muito fundo. Aí todo sapinho falava assim: desiste, sapinho. Aí o sapinho pegou e não desistiu e conseguiu sair daquele buraco e ir para a próxima represa. Quando ele chegou na outra represa, todo mundo perguntou pro sapinho assim: sapinho, por que você não escutou a gente? Como que você conseguiu? Você está todo machucado, todo cansado, emagreceu. Aí a mãe do sapinho falou: olha, o sapinho ele é surdo e mudo. Então, ele não escutou o que vocês falaram. É o que eu posso recomendar para vocês. Nossa, que massa. Anota essa, galera. Nossa, muito massa, né? Porque às vezes a gente fica ouvindo conselho de pessoas que às vezes não têm uma resiliência ou não querem seguir em frente. Quantos sonhos são destruídos, quantas pessoas desistem por ouvir conselhos, né? E é uma frase que virou meio jargão, mas é verdade. Cuidado para você que ouve conselhos de pessoas, críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, às vezes, tem uma pessoa ali te aconselhando: não vai dar certo, para, e a pessoa desistiu, e às vezes você, né?
E outra coisa, outro erro que eu vejo muito grande é as pessoas se compararem aos outros, né? É olhar pro lado e falar, nossa, mas esse tal pessoa tentou, não conseguiu. A gente empreender, eu acho que é muito... Tem que ter muita resiliência, tem que saber tomar porrada, né? E a gente vai errar bastante. Eu erro bastante e eu acho que com o tempo a gente vai errando cada vez menos, né? A gente sou um bebê como empresário, tenho 10 anos aí de história, mas eu falo que a gente tá tentando errar cada vez menos. Talvez acho que no primeiro ano eu errava mais, no segundo um pouquinho menos, né? A gente nunca erra, como você mesmo diz, né, Rafa? A gente nunca erra. Ou a gente acerta ou a gente aprende. Pô, que legal, isso aí. Eu falo que na minha palestra... Ou a gente acerta, existem derrotas, né? Aprende. Ou a vitória, ou é um aprendizado. Se você tiver esse mindset que quando você errar, você tem que ter um aprendizado, tá tudo bem, então você não perdeu nada, você ganhou experiência. Não é isso, Djalma? Que vai muito em linha do que o Djalma falou, né? Que não é desistir. Teve ali um erro, etc. Pô, aprendeu, na próxima eu não vou fazer. Qual que foi o momento mais marcante da sua trajetória como empreendedor? Assim, um momento que te marcou, que você fala, nossa, aí naquele acontecimento, dali pra frente... Uma virada. Quando eu quebrei 3 vezes seguida, agora recentemente em 2005 de novo, e tive que começar do zero de novo. Eu era avalista e recomendo para todo mundo que, infelizmente, na Bíblia já está escrito, né? Dou um conselho para vocês. Se a pessoa não cuidou do nome dela, de vocês, ela não vai cuidar. Então, por experiência, eu falo para vocês, se quer ser um bom empreendedor, você tem que entender uma coisa. Quando você errar, você olha no espelho e fala assim, eu não errei, eu me enganei. Entendeu? Porque o empresário, depois que ele chega no sucesso, ele chega num nível, todo mundo vem conversar com ele achando que ele não errou, que ele não teve dificuldade. Você é o cara, né? Você, entendeu? E aí o que ele descobre? Ele descobre que ele não errou, que ele se enganou. Que aquilo não foi um erro. Que se fosse erro, ele não tinha chegado onde ele chegou. Entendeu? Então eu falo isso para as pessoas. Então, o que eu falo para as pessoas é o seguinte: tomar muito cuidado com as pessoas que vão andar com vocês, com as pessoas que vocês vão ter companhia. Porque assim, quem mina a gente pra gente não continuar é quem tá próximo da gente, não é quem tá longe. Entendeu? Legal você falar isso. Às vezes é a esposa, é o marido, é o filho, é a mãe, é o pai, é o melhor amigo. Então, de novo, né? Cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Não que você não tem que ouvir ninguém, mas você tem que ter um ouvido seletivo. Porque tem gente que acaba desistindo dos sonhos porque alguém falou que não ia dar certo. Exatamente, é isso aí. Você se lembra de alguma decisão certeira que você fez no seu negócio? Fala assim, ó, aquela eu acertei, algum case, fala, nossa, chegou o momento, eu tomei uma decisão X que você possa compartilhar, que mudou o negócio, que foi um marco positivo? Com certeza, entregar tudo na mão de Deus. Olha. Entregar em oração, bater o joelho no chão, agradecer pelo pouco, porque quem não agradece pelo pouco, nunca vai ter muito. Você tá entendendo? Porque se você começar a agradecer pelo pouco, eu posso garantir para você que Deus vai permitir que você chegue no mundo. Outra coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte, eu sou uma pessoa que quem me conhece vai falar sabe que eu não tenho uma religião, porque o Deus que a gente segue é um só. Então hoje, enquanto as pessoas estão discutindo religião, a rua está pegando as crianças, os jovens que poderiam ser aproveitados em outras coisas, e estão pegando. Então fica a minha dica para vocês aqui, ó. Sigam o caminho, independente se Deus existe ou não existe, porque tem pessoa que critica isso, fala que... e eu falo assim, se você fizer o bem, você chegar lá do outro lado, você vai ser retribuído. Então, faça o bem sempre. Legal. Não interessa quem. Tem um negócio no país, já é difícil você manter 1 ano, 2 anos. A maioria das empresas aí, de cada 10 empresas, 8 empresas fecham com menos de 2 anos. Você está aí empreendendo há mais de 40. Conta pra gente, assim, qual a parte mais difícil de empreender no Brasil? E você tem propriedade para falar, porque você já enfrentou o Brasil, assim, do Sarney, do Collor, assim, você enfrentou diversas crises econômicas. O que você acha a parte mais difícil hoje de você manter um negócio no nosso país e aumentar esse negócio? Olha, na minha opinião, o que eu posso dizer para vocês em relação a isso aí, mais uma vez agradecendo eles aqui por essa oportunidade, hoje nós estamos num país que, não só o Brasil, eu tenho viajado para alguns países, e o mais complicado que você tem hoje é a gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Tá? E eu sempre falo para as pessoas assim, que o meu fraco é não ter pavio. Entendeu? Então fica a dica para vocês. Vocês quando for... Pavio nem é curto, já não tem. Não tenho pavio. Então, o que eu recomendo para vocês é assim, em primeiro lugar, quando você for tomar uma decisão, tome no outro dia. Não tome no dia que você quer tomar a decisão. Entendeu? A dica melhor que existe no Brasil é por causa disso. Porque hoje você liga a televisão, estão falando uma coisa que é só para te prejudicar.
Não confie em mídia, não confie em televisão, não confie em nada disso. Confie aqui, ó, uma empresa séria, uma empresa idônea, que está aqui disposta a ajudar as pessoas, entendeu? Legal. E eu estou à disposição, se vocês precisarem de mim, depois, se o Rafa permitir, ele vai colocar meu telefone no Com link. certeza. Vai, lógico. Vocês podem me ligar a hora que vocês quiserem, alguma dúvida que tiver, eu estou aqui para Bacana. Vou aproveitar esse link, você não quer falar já as redes sociais, o telefone, coloca quem quiser ir lá em Ubatuba. Fala também o serviço que tem na Djalma Pneus. Boa. Eu sei que não é só troca de pneus, vocês têm um amplo ecossistema lá. Fala pra galera como que encontra você no Instagram, seu telefone, o serviço. Faz o merchan aí. Hora Djalma. do jabá, vai lá. Vamos lá, então. Meu nome, eu sou conhecido como Djalma Saboia, tá? Eu também tenho um canal no YouTube, que é sobre viagem, sobre passeio, é Djalma Saboia Ubatuba. @Saboia Ubatuba no YouTube. Não, é Djalma Saboia Ubatuba de Borracheiro Aventureiro. Legal, lá no YouTube. Isso. Pra galera se inscrever no canal lá. Então, o que eu dou a dica para vocês é isso. Meu telefone tá em todas as propagandas da minha empresa. Não tem outro telefone a não ser o meu. É 12 974 10 3800. Eu já bati 1,5 milhão de adesivos na rua. Vocês podem olhar em Ubatuba, em vários lugares que vocês vão ver, em vários países que vocês viajarem, vocês vão ver adesivo lá escrito Djalma e o telefone. Então, o marketing, eu sempre falo o seguinte: se não houver propaganda, não existe sucesso. Esquece isso, tá? E nós estamos entrando na era aí digital. Então, loja física, com o tempo, vai diminuir, vai quase acabar. Eu acho que 80% das empresas esse ano, infelizmente, no Brasil, vão fechar por causa das políticas que nós estamos vendo aí. Eles não têm interesse nenhum que ninguém seja empresário no Brasil. A dificuldade maior que eu vejo que o empresário encontra no Brasil hoje se chama imposto, entendeu? Nós concorremos de uma forma totalmente desleal. O estado de São Paulo é o estado que mais tem encargo de imposto. Então, o que eu falo para vocês, quando vocês forem montar uma empresa, vocês têm que fazer parceria com empresas do Brasil inteiro, entendeu? Essas dificuldades, eu acho que é uma dificuldade que a gente acha de estado para estado no Brasil, para vocês terem uma ideia. Quem não é empresário não entende isso, e às vezes eu tenho essa dificuldade no balcão explicar isso para o cliente. Estado do Espírito Santo, estado de Goiás, Rio Grande do Sul, é uma média de 25% a 30% mais barato que o estado de São Paulo. Caraca. Então eu dou a dica para vocês o seguinte: tem que analisar muito o mercado que você vai trabalhar. Eu fabriquei prancha de surf, depois começou a não dar mais, eu montei autopeça, chegou uma hora que a autopeça ficou saturado, eu passei para pneu, aí pneu ficou saturado, eu passei para serviço, e agora estamos indo para a internet, estamos fazendo agora troca de óleo de câmbio, parte de revisão. É legal você falar todos os serviços que tem lá. Você tem troca de pneu, troca de roda esportiva também, é isso? Correto. O que mais você tem lá? Ar-condicionado. Higienização De ar-condicionado. Troca de óleo de filtro. câmbio. Revisão em geral. Revisão mecânica geral ali, tudo. Geral, Óleo, geral, tudo. Motor, câmbio, tudo. Fazemos tudo hoje. Que é o que eu tô falando para você. É uma gama que se você hoje não abrir, você vai ficar limitado. Não dá pra gente olhar só um serviço, né? A gente também começou com treinamento de vendedores. É isso aí. Depois passamos para gerentes comerciais, para operadores telemarketing, para mecânico, para consultor técnico, gerente de oficina. E hoje a gente tem mais de 15 segmentos. Então o empresário que está assistindo a gente aqui está preso num produto ou um serviço, eu falo que é o caminho da ruína. Você tem que abrir outras frentes. Hoje o mercado é muito competitivo e eu tenho que estar olhando várias fontes de receita. Se você, empresário, está colocando ali os ovinhos só numa cesta ali, você está correndo um grande risco. Porque qualquer problema que der na economia, qualquer problema que você tiver no teu mercado de imposto, qualquer mudança, você depende de uma frente só. Então é muito importante ter várias frentes e isso é uma visão... Parece uma coisa simples, mas isso é muito importante para o empresário no Brasil, né, Djalma? Uma coisa que eu sempre falo também, Rafa, que assim, eu fui obrigado a aprender a trabalhar de uma forma diferente, né? Por várias situações que aconteceram na minha vida. E o que eu posso, outra coisa que eu posso recomendar para vocês aí que querem começar... Principalmente os jovens, não desistir do sonho de vocês, entendeu? Ir atrás mesmo, porque quando você realizar, você vai falar assim, nossa, foi tão fácil. É igual você aprender a dirigir. Você vê uma pessoa que não sabe dirigir hoje na autoescola, você fala, mas o cara não sabe dirigir? O cara queimou a faixa, não sei o quê. Mas você passou por tudo isso também. Então, quem olha pra gente, como o Rafa disse antes de começar o podcast, fala assim, nossa, teve sorte, né? Foi fácil. Não, não é. Nada é fácil na vida. Esquece isso aí. Nada é fácil, entendeu? Deus deu o dom para todos, entendeu? Então... uma outra coisa que eu recomendo para vocês é o seguinte: comece com menos coisa, mas comece tentando comprar o máximo à vista. O que quebra uma empresa e me quebrou as 3 vezes foi o excesso de crédito. Porque o banco começa a te dar crédito, o banco não tem interesse nenhum em você, a não ser te prejudicar, põe isso na cabeça de vocês, tá?
A instituição, quando ela começa a emprestar dinheiro para você, ela não tem interesse em você como empreendedor. Ela tem interesse em você como um devedor. Porque quem não deve no banco, hoje eu tenho esse problema no banco. Qualquer coisa que eu preciso no banco, para mim, tem mais dificuldade. Por quê? Porque o banco não ganha nada nas minhas costas. Eu não tenho limite, eu não tenho cartão, eu não tenho nada. Tudo que eu compro na minha empresa hoje, eu compro à vista. Por quê? Um empreendedor novo, igual quem vai começar, ele não faz essa conta. Mais 2%, 3% no final do pacote é muita coisa, gente. No final do ano é muita coisa. No Em final 5 anos, exato. No meu caso, 45 anos é diferença de propriedades, para vocês terem uma ideia. Então, o que eu posso recomendar para vocês é o seguinte: comece com menos mercadoria, mas tente comprar na vista, negocia com o seu fornecedor sempre, porque se você não negociar, você já está com a empresa quebrada. Legal. Bacana. Como lidar com equipe? Você falou aqui de gestão de pessoas, gestão de processos e atendimento, que eu sei que você é bem focado. Pô, atendimento que eu recebi lá, eu fiquei 4 horas, eu desmarquei as reuniões da parte da manhã, tomei café lá, saí de lá meio-dia, né? Fiz reunião de lá dentro do carro. Isso aconteceu porque eu tive uma experiência, um atendimento especial lá com você. Eu não fico, quem me conhece, você já viu que eu sou acelerado, eu não fico 3 horas no mesmo lugar. Não. Até minha esposa falou, mas você tá aí ainda? Eu falei, não, deixa, depois eu te explico. Eu fiquei amigo do dono aqui e tal, tomei café da manhã aqui. Então, como lidar com gestão de pessoas, processos e para dar um atendimento, uma boa experiência para o cliente? Hoje, o que mais a gente escuta na loja é o seguinte: o cliente chega lá e fala assim, poxa, Djalma, fui tão bem atendido. Eu explico o seguinte para o cliente, que o mau atendimento não existe. E as pessoas estão acostumadas a ser mal atendido. Entendeu? A pessoa chega numa empresa, a primeira coisa que ela quer é que você receba ela na porta. Ela não quer que você fique esperando ela lá no balcão para você atender ela nem nada, entendeu? Ela tá ali, como o Rafa mesmo falou, eu também sou acelerado, e a gente não tem mais paciência. O povo na rua não tem mais paciência, as pessoas não têm mais paciência, ninguém tem mais paciência com nada. Então, o que eu posso recomendar para vocês é o seguinte: o primeiro atendimento é o que vai fazer o sucesso de vocês. Então, quando chegou um cliente na sua empresa, você automaticamente tem que ir lá e dar um suporte para ele, entendeu? Hoje é muito difícil as pessoas chegarem numa empresa e chegar alguém tá sorrindo. Então, o que eu posso recomendar para vocês, inicialmente, para quem vai começar, é isso aí. Não deixe ninguém no início atender seu cliente. Hoje, eu, Rafa e outras pessoas, a gente está passando o bastão da gente para outras pessoas. Porque se a gente não gerir pessoas, a empresa da gente não vai crescer, a empresa da gente vai falir, e as pessoas têm que crescer junto com a gente na empresa. Então... Mas não no início, né? No começo é você. A galera acha, o cara é empresário, ele é patrão, ele fica ali sentado na sala. Às vezes as pessoas falam, pô, já tá virando jargão falar, não, o empresário tem que ser estratégico, saia do operacional. Eu tenho muito orgulho, comentei com você que no ano passado eu consegui reduzir minha carga pela metade, né? Em janeiro eu saí do operacional, parei de fazer 10 reuniões por dia, mas eu continuo fazendo operacional. Eu tava estudando um conteúdo ontem, vou te mandar um podcast muito bom, inclusive, né, falando sobre isso. Você nunca vai sair 100% do operacional. O que você não pode é viver no operacional. Falando, não, eu trabalho 100% do meu tempo lá. Mas é muito importante o empresário sentir o cheiro ali do balcão, falar com o cliente. Então, quando se fala, saia do operacional, pergunta assim, quando que você sai do operacional? Nunca, né? O que você não pode é ficar 100% dedicado lá. Então, eu tenho que estar parte do meu tempo no estratégico, olhando o negócio, parte do meu tempo no tático, né, fazendo gestão de pessoas, olhando os indicadores, os processos, e parte também, como você estava ali, você é o dono, você me atendeu, você me fez a venda lá, no final você passou ali para atendente só para, né, imprimir ou pagar. Então, quando que eu vou sair do operacional? Nunca. Né? O que você tem que fazer é não ficar 100% como eu era. Né? Eu não tenho vergonha de falar, a gente conversou sobre isso, o Djalma também por muitos anos ficou lá. O que a gente não pode ficar o resto da vida 100% do tempo no operacional. Então, parte do seu tempo no estratégico, olhando o negócio, parte no tático, fazendo gestão, e parte no operacional. Então, você nunca vai sair 100% do operacional. Tanto que quando a gente teve uma queda no faturamento, eu voltei, já abri oportunidades, pum, alavancamos de novo. Então, eu podia pegar agora e falar, não, agora eu sou estratégico, então não vou abrir mais cliente. A gente começou a alavancar agora para os clientes que eu abri. Então, assim, tudo bem você ficar, né? Você pode até fazer um percentual ali, umas pesquisas mostram que talvez, eu acho que é legal você ficar 60% do seu tempo na parte de indicadores, tática ali, olhando indicadores, né, cuidando das pessoas, dos processos, né? 30% do seu tempo você tem que estar na parte estratégica, pensando, né, no negócio, e 10% no operacional. Agora, se você não está pelo menos uma parte do seu tempo atendendo o cliente, conversando, eu acho que é algo que não existe. Né? Você tem que sair, não ser preso 100%, mas você sair totalmente, falar, não vou mais
no balcão ali, que é o que você fez aquilo comigo, não existe, né, John? Não Faz funciona. sentido isso? Tem que... É isso que eu tô falando. A minha visão hoje, eu acho que quem vai começar a empreender, a primeira coisa que a pessoa tem que aprender é o seguinte, que ela não é patrão. Ela é o funcionário que está iniciando na empresa. Isso. Então ela tem que dar o melhor dela. Por quê? Quando o funcionário vai iniciar na empresa, ele vai lá, ele limpa o chão, ele arruma não sei o quê, ele dá um sorriso, ele, entendeu? Ele passa o telefone dele para a pessoa. Daí depois de 6 meses ele começa a achar que ele já virou empresário, aí ele já começa a fazer dívida. Tá? Isso é uma coisa que eu recomendo para vocês não fazer. Começa a comprar casa de praia, barco, jet ski, carro para a mulher, carro para o vinho, para a sogra. E ele não se programou para fazer isso. Quando ele olhar, ele vai perder tudo isso, inclusive as pessoas que estavam do lado dele, não vai sobrar ninguém. Você pode ter certeza disso aí. Eu garanto para você, pessoalmente, por experiência própria, que as pessoas que sobram, ó, se encher as 2 mãos, é muito. Então, a minha dica para vocês é o seguinte: você quer empreender? Quer. Comece a empreender com consciência, com o pezinho no chão. Você tá entendendo? Você vai ter um monte de amigos quando você estiver empreendendo, entendeu? Então, esquece isso. As pessoas que são seus amigos, normalmente, vou falar uma coisa triste para vocês, elas não vão na sua empresa, tá? Elas vão no seu vizinho, elas vão no seu concorrente, ainda vão falar mal de você. Por quê? Porque elas não conseguiram fazer o que você está fazendo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a empreender, ou crescer, ou entrar em outro caminho, sair do caminho errado, né? Porque o caminho errado é você não trabalhar, você achar que vai cair tudo de uma beijada, que seu pai vai ter que sustentar você até 50 anos e assim por diante. Então, a pessoa vai se sentir incomodada. O que ela vai fazer? Ela vai, por incrível que pareça, ela vai tentar minar você. Como que ela vai minar você? Ela não vai na sua empresa, ela vai começar a fazer crítica de você para você mesmo, entendeu? Que alguém criticou você. Aí as pessoas chegam lá para mim e falam assim, João, sabe o que falaram de você para mim? Eu falei, para mim falar de mim não importa. Eu vou explicar para você por que não importa. Porque se eu falar o que eu sei de mim, aí... Tem uma frase que é até boa, assim, ó, se você quer saber alguma coisa ruim de mim, pode perguntar para mim que eu vou te... Lógico. Pode perguntar para mim que eu vou te falar. E dependendo do que for, até aumenta um pouquinho, entendeu? É isso aí. Pra pessoa falar assim, não, o cara é top mesmo, entendeu? E quem está trabalhando, empreendendo, não tem tempo para ficar fazendo esse tipo de exatamente, golpe, não tem entendeu? tempo aí. Quem está tá caminhando, focado. fazendo isso, a gente tem uma produtiva. Isso aí. Exatamente, correto. Que habilidade que você acha que a pessoa, assim, que quer empreender hoje, que habilidade que... isso aqui não pode faltar. Se a pessoa não tiver isso, é melhor ela ser um CLT, trabalhar para alguém. O que é essencial para para ser empreendedor? para o cara ser um empreendedor? Na minha opinião, para a pessoa ser um empreendedor, ela tem que ter muita boa vontade, força de espírito, tudo que você puder imaginar. E ela tem que entender o seguinte, que a carga tributária, não financeiramente falando, pessoal, vai ser muito para ela. Porque assim... Existe um preço, né? Existe um preço. né? O inimigo não quer que você cresça. O inimigo não quer que você vá para frente. E quando eu falo inimigo, tem gente que acha que nós estamos falando de Deus e o diabo. Não é, não. O inimigo está, às vezes, dentro da sua casa, dormindo com você, ou do seu lado, ou na sua escola, ou na praia surfando, como diz o Rafa, assim por diante. Então, eu vou dar um conselho para vocês. Só ouça pessoas mais velhas que vocês, por favor. Não escute gente mais jovem que você. Só escute pessoa que tem mais propriedade que você, que tem mais conhecimento que você. Não que as pessoas que às vezes têm menos conhecimento que você não tenham para oferecer para vocês. Mas se você começar a ouvir ela, o que vai acontecer? Você vai começar a se confundir. E às vezes a decisão que você vai tomar está correta. Até tem uma história interessante que aconteceu. Eu fui fazer o exame na Marinha, agora recentemente, e cheguei lá. Já tenho experiência, tenho a RAI já há mais de 30 anos, então tenho experiência. Cheguei lá, fiz a prova, tal, e caiu algumas perguntas novas na prova que antigamente não tinha, que era sinal de triângulo de ponta cabeça, triângulo tal, balizamento vermelho, balizamento amarelo. E aí o que acontece? Eu respondi tudo que eu tinha certeza, porque eu estudei, porque eu não vou lá para perder meu tempo, entendeu? Vai preparado. Vou preparado. Então o que eu falo para você é você vai empreender, vai, estude sobre o que você vai fazer. Estude o mercado que você vai fazer. Não queira pagar um aluguel mais barato e ficar num ponto ruim, entendeu? Às vezes você vai pagar um aluguel num lugar mais caro, mas vai estar... O faturamento você vai ser maior, então você vai acabar o aluguel sendo mais barato. Aí eu cheguei, fiz a prova, beleza, finalizei. O cara da Marinha, um soldado da Marinha fica do lado o tempo todo hoje, na prova, é tudo computador, certo? É só A, B, C e D. E aí...
cheguei e falei, ó, já finalizei. Ele veio, parabéns, tal. Quando ele clicou, eu fui reprovado. Daí ele falou assim, mas você não pode ter sido reprovado. Eu falei, será que você poderia me mostrar, por favor? Eu sei que se eu estiver te pedindo demais, eu peço desculpa, porque eu sou uma pessoa comunicativa, então eu acabo fazendo amizade. Falei para ele assim, ó, eu queria olhar meu simulado. Ele falou, não, você pode olhar sim, tranquilo. Esse é um direito que o aluno tem. Ele mostrou para mim. E aí, aonde estava certo, quando eu fiquei em dúvida, eu já tinha fechado todo o meu simulado, eu voltei e fiz uma correção. Quando eu fiz a correção, eu coloquei dúvida em mim mesmo. E aí ele falou assim, ó, tá vendo aqui, ó, você tinha acertado, porque eu vi, porque ele estava do lado. São várias pessoas e várias pessoas da Marinha, para não ter esse negócio de colar, ou o cara da Marinha te dar uma dica, entendeu? É um negócio muito sério, eu queria até dar parabéns pro pessoal da Marinha em relação a isso. Aí o que acontece? Ele falou assim, eu vi a hora que você fez as respostas, então eu sabia que você tinha passado. Por isso que eu falei parabéns para você. Mas quando eu estava olhando outros alunos e você corrigiu, você pegou certo e fez pelo duvidoso. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Vai fazer uma prova, primeiro vai calmo. Eu já sou estressado de natureza, então eu já vou agitado. E aí, o que acontece? Você fez, eu posso estar errado a dica que eu vou dar para vocês. Não tente corrigir. Não tente. Confia no que você fez. Confia no que você fez. Confia no que você estudou. Porque a dúvida que você gerou dentro de você mesmo fez eu me reprovar. Você imagina uma pessoa que não tem experiência, que não tem idade, que não tem conhecimento, e na sua empresa, e querer orientar você. Então, quando você quiser ser orientado, olha, tá aqui uma empresa, ó, que tem conhecimento, que está sendo feito um trabalho para isso, que tem um treinamento para isso, que tem uma equipe de gestores diferente. Eu conversei lá com o menino que fez o Thiago Santana, que fez uma chamada com a gente ontem, entendeu? E conversei muito com ele, inclusive, fora até do que a gente estava conversando, entendeu? Porque eu também... Ele falou uma coisa importante. Ele falou, Djalma, eu não estou aqui só para te ensinar. Pelo que eu estou conversando com você aqui agora, como o Rafa falou a mesma coisa para mim, falou, eu aprendi muita coisa com você. Então, como aqui é um grupo de pessoas, é um grupo de gestores de empresa, leve isso a sério, entendeu? Liga para eles, combina com eles, vai assistir uma aula com eles. Vou fazer o seguinte, Djalma, quem está assistindo a gente aqui, quer conhecer o treinamento, coloca lá que você assistiu esse episódio com o Djalma, aqui do Djalma Pneus, você vai ganhar uma sessão gratuita de treinamento de 1 hora com a minha equipe, fala com o Alexandre Pedrosa. Boa. E aí a gente vai conceder para você uma aula 100% gratuita, 100% online, para você conhecer o método e ver se é para você ou não. Excelente. Boa. Pode fazer que você não vai se arrepender. Boa. Eu fiz a primeira aula ontem, vou fazer a segunda amanhã e a outra aula que ele marcou 3 aulas para a minha equipe fazer. Vou falar para vocês, ontem a gente até não estava conseguindo acessar lá o link, você está entendendo? Porque eu sou meio fraco de internet, eu não tenho vergonha de falar para vocês, talvez foi alguma falha minha, mas eu vou falar para vocês, eu fiquei 100% satisfeito, recomendo para vocês 100%. Então, legal, dou um conselho para vocês, pega aqui, ó, indique aqui algum amigo de vocês que estiver tendo dificuldade, fala assim, olha, eu assisti o Djalma lá, o Djalma comentando dos meninos, eles vão fazer uma aula, degustação para você de 1 hora, gratuita, para você ter uma ideia o que eles vão treinar vocês. Eu posso garantir para vocês que o resultado vai ser positivo. Legal. Obrigado, Djalma. E isso vale para vendas, vale para gestão, né, Pedrosa? Vale para você que tem um centro automotivo, você que tem venda de peça, de pneu, de carro, de moto, a gente tem formato para cada segmento, né? Inclusive, hoje a gente tem mais de 15 segmentos na carteira, venda de imóveis, indústria, então a gente consegue adaptar o método. Um abraço para o Gabriel Santin também, de Ubatuba, a gente vai iniciar um trabalho lá na sorveteria Santin, né? E legal, é muito bacana ver essa adaptação que a gente faz para outros segmentos, porque eu vim de automóvel, né? E a gente que é vendedor, a gente consegue, acho que a gente tem essa capacidade, né? E eu tive a sorte de ter o Daniel Pavanelli, que é um cara engenheiro, que é o meu diretor, e ele consegue fazer aí brilhantemente esse tipo de adaptação. Legal. Falando um pouquinho do novo consumidor, né, Pedrosa? A gente teve aí pós-pandemia uma grande mudança no cliente digital, acho que acelerou a questão do online, talvez 5 anos, né? A gente foi forçado a trabalhar online, porque não tinha opção. O que você acha que mudou, ou as principais mudanças no perfil do cliente após a pandemia? Você acha que ele ficou mais exigente, mais conectado, mais cuidadoso, mais desconfiado? O que mudou? Menos paciente, como você falou aqui? O cliente hoje, a gente está tendo uma mudança muito rápida e muito radical.
E a gente que tem uma idade, que nem eu já estou com 57 anos, a gente tem dificuldade nesse acesso. E as pessoas que têm mais idade que eu têm mais dificuldade. Então, o que acontece? Eu mesmo, esses dias, caí num golpe, assim, um golpe besta. Eu fui num leilão para mim ver como era, porque eu nunca tinha ido. Então, eu fui de curiosidade, agora faz 2 meses. E no leilão, eu fui orientado por uma pessoa, e a pessoa, no leilão, me orientou um site, me passou um telefone, me passou tudo, tal. Eu estava vindo para São Paulo. Falei, não, então eu posso dar lance pela internet? Pode. Acabei dando um lance pela internet, fechando negócio, fazendo pagamento, e era tudo armado junto com o leilão. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, existe muita coisa séria na internet, existe muita gente séria. Eu falo para as pessoas na loja todo dia. Todo dia na loja chega gente que comprou pneu na internet, pneu recapado como novo, pneu vencido de data, tá? Fica a dica para vocês. O pneu, ele tem 5 anos de validade. Se você comprar um pneu pela internet e tiver com mais de 5 anos, você tem que devolver o pneu. Ah, mas por que o pneu tem 5 anos de validade? O pneu, ele tem enxofre. O enxofre faz o pneu não explodir com calor. Então, o que acontece? Com calor e frio, o enxofre faz o pneu, se mantém, entendeu? Na pressão certa. Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, quando for comprar na internet, pegue uma empresa séria. Porque se vocês entrarem no Reclame Aqui, vocês vão ver quantas empresas de pneu, fica a dica para vocês aqui de graça, hein? Vocês vão ver quantas empresas de pneu hoje no Brasil, elas pegam o pneu, colocam o preço abaixo do custo, tá? E aí, quando você entra dentro da empresa da pessoa, a pessoa desmonta o seu carro sem autorização. Tem milhões, eu não vou citar nomes aqui porque seria antiético, não é o foco nosso aqui, não é esse. Mas se vocês pesquisarem no Reclame Aqui, que é facinho, você vai lá, coloca Reclame Aqui, coloca o nome da loja que você vai comprar. Legal. Eu vou comprar no Djalma, pera aí. Antes de eu comprar no Djalma, eu vou ver. Reclame Aqui, Djalma Pneus, Ubatuba. O Djalma Pneus, ou Djalma Autopeça, vai aparecer toda a história da minha empresa para você. Então, o que eu posso recomendar para vocês, principalmente no ramo de pneu, vai comprar ou qualquer outro tipo de produto, primeiro Reclame Aqui e coloca o nome da loja. Perfeito. Fica a dica. O Reclame Aqui, você citou, né? Eu acho que dá até para a gente linkar com a questão do atendimento, que a gente vê que você é extremamente preocupado pelo atendimento que você fez com o Rafa. Você está dando essa dica super valiosa do Reclame Aqui e é uma dica valiosíssima porque lá o cliente vai ver se realmente a loja tem um bom atendimento, né? Porque você tem lá as notas e tudo mais. Você acha que hoje essa questão do bom atendimento é essencial para manter o negócio? Eu sempre, a minha equipe, quando eu treino eles, eu falo o seguinte, o meu atendimento é tudo, entendeu? Hoje o preço não é tudo. Se fosse o preço tudo, hoje não existiria a concorrência que existe. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, o atendimento, a assistência, o retorno para o cliente, entendeu? Garantia, você tá entendendo? Você ouviu o cliente antes de você falar, ou você tal. Então, a gente que é ansioso, por isso que eu estou dando a dica para vocês, às vezes a gente quer tentar resolver o problema do cliente, e às vezes a gente não deixa o cliente falar. Como já aconteceu isso comigo no passado, hoje eu melhorei 100%, eu não tenho vergonha de falar, não, eu estou aqui para aprender com eles, ensinar para eles, ensinar para vocês, né? E a gente tem que passar os erros que a gente cometeu para vocês, para que vocês não cometam, para vocês já terem menos problema. Então, o que eu posso dar dica para vocês é o seguinte, sempre que o cliente chegar na sua empresa, escuta o cliente. Pega lá depois de um mês, liga para o seu cliente, olha, o senhor foi bem atendido, não foi? O senhor pode dar uma dica para a gente? Às vezes o cliente vai dar uma dica para você de alguma coisa, uma falha tão simples, tão básica, né? Como eu já fui criticado, com razão, né? E assumo que fui criticado com razão, em relação à sala de espera, por não ter uma televisão, não ter um ar-condicionado melhor, alguma coisa parecida, entendeu? São críticas construtivas e a gente tem que entender que essas críticas é o que vão fazer a gente crescer. Você costuma fazer isso, Djalma? Faço direto, cliente, faço pós-venda. De perguntar, o que você achou. E você acha que isso faz uma diferença grande no seu negócio? 100%. Legal. E eu sempre também falo o seguinte, por que eu deixo o meu telefone na minha empresa? Eu desafio aqui no ar qualquer outro empresário que é louco de fazer isso, ou já foi louco de fazer isso, eu gostaria de conhecer mais uma pessoa. Que eu não conheço nenhum lugar, em todo lugar que eu vou, o pessoal fala assim, não, Djalma, mas eu faço questão de atender meus clientes, não é porque eu não tenho uma equipe qualificada, nem tenho uma equipe competente. É porque, assim, às vezes o cliente quer chegar para você e ele precisa de uma condição de pagamento diferente. E aí o que acontece? Ele não vai ter essa liberdade de conversar com o seu funcionário.
entendeu? Outra dica que eu dou para vocês é o seguinte, desde criancinha eu escuto falar, né, que o tal do fiado, né, quem criou foi o filho do dito, né? Oxe, Pesquisa quem é o filho do dito, pesquisa quem é o fiado. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, pesquisar. o fiado, se você... Eu vou dar dica para ele que é o filho do diabo, é o filho do dito, entendeu? Por isso que chama fiado, entendeu? Então, Boa. o que eu posso dar dica para vocês é o seguinte, uma empresa, ela vai quebrar porque você vai liberar coisa para os amigos. E aí você vai perder o dinheiro E o amigo. que não era seu amigo. Boa. Porque se ele fosse seu amigo, ele não ia na sua empresa comprar fiado, ele não ia dar cana em você, ele nada disso aí. Põe uma Pelo coisa na contrário, cabeça. ela prestigiar o teu negócio e indicar pra mais gente. Faço questão de dar um tchau porque ele é meu amigo, vou prestigiar o negócio dele. O seu amigo é aquele que ele vai na sua empresa, ele compra, ele paga e fala obrigado e vai embora. Indica, volta. Entendeu? É isso. Quando ele chega na sua empresa, começa a pichichar preço para você, negociar, não sei o que lá, quer fazer tudo fora da regra, eu vou falar para você, você com certeza vai quebrar a cara e vai olhar no espelho e vai falar assim, eu lembro que o Djalma falou isso lá no podcast. Legal. Muito legal. Djalma, falando aqui, a gente sabe que você falou da importância de ouvir o cliente, né, de fazer as perguntas. Eu falo que hoje o melhor vendedor, o melhor atendente é o cara que sabe fazer as perguntas certas, né? Então acho que a arte de perguntar, a gente pode deixar uma dica para a galera aqui, se você quer vender mais e quer ser um empresário melhor, se torne um excelente perguntador, né? Saiba fazer as perguntas certas para o cliente, porque perguntando certo, de uma forma estratégica, você vai conseguir, como a gente conversou ali um pouquinho, daqui a pouco você já entendeu, já falei, cara, eu preciso ter uma referência aqui na cidade para fazer manutenção no meu carro, não é só pneu, vou fazer tudo aqui. Isso foi porque você fez as perguntas. Se você fosse ali só, você tem 2 pneus? Tenho, é tanto, tá bom, tchau. Eu já falei, pô, você pode olhar a luz do óleo que não apagou aqui? Pô, vocês têm troca de óleo? Pô, tem ar-condicionado? Então, esse tipo de conexão, e aí eu vou linkar com a questão muito que eu vejo que você é um fera no relacionamento, né? Qual a importância de você estabelecer uma conexão, um relacionamento genuíno com o cliente? Porque aí você fez, eu falo pela minha experiência, né, que você já ganhou um cliente assim. E qual que você acha que é a importância hoje de você criar uma conexão e saber criar relacionamento com o cliente, não só focar em vender? Olha, eu tenho uma agenda na loja que já está com quase 40 anos. Eu devo ter mais ou menos, acho que uns 10 mil cartões guardados. Caraca. Todas essas amizades eu fiz na empresa. Legal. O ano passado, eu viajei e muita gente critica, fala assim, Djalma, quanto que você gastou, quanto você deixou de gastar? Eu vou contar um segredo para vocês. A maioria das pessoas que eu viajo hoje, eu tenho um intercâmbio com eles, entendeu? São pessoas que eu fiz amizade na loja, fiz amizade na rua, fiz amizade na praia. Olha, N amizades, um amigo apresentou outro amigo para mim. E hoje existe muito o tal do Airbnb, né? Que é uma casa compartilhada, alugada. Que é que hoje, infelizmente, vai acabar com os hotéis, vai acabar com as pousadas, é uma concorrência 100% desleal. Eu até entendo quem está fazendo, não acho que está errado nem está certo, mas assim, se não tiver uma fiscalização, os hotéis vão quebrar. É igual a loja física. A loja física, por que eu dei esse exemplo? A loja física é a mesma coisa. A loja física não consegue competir com outro estado. Então, falar que vai competir é mentira. Hoje as empresas, elas hoje têm venda direto. Então, o que acontece? Nós, loja física, hoje somos prejudicados. Então, a dica que eu dou aqui para vocês é o seguinte, tem uma historinha que o pessoal sempre conta também, em relação a isso aí, que eu posso dizer para vocês, que hoje, o relacionamento com o cliente é a coisa mais importante. O Rafa foi na loja, ele fez uma pergunta que ele queria uma determinada marca e um determinado modelo de pneu. Se eu não participo do negócio, não teria feito a venda. Não, teria ido embora. Quando o cliente chega na sua empresa, existe uma história que diz que o casal tinha acabado de casar, estava em lua de mel, estava viajando, muita gente já conhece essa história, entendeu? Não sei quem criou, mas foi uma história maravilhosa. E foi numa loja de pesca, pediu uma informação, onde é que tinha uma farmácia, que precisava comprar um determinado remédio. Aí o cara falou assim, olha, mas se sua mulher tá doente, tá com dor de cabeça, isso, aquilo, você já tá na praia e tal, leva um anzolzinho, leva uma varinha, leva uma esquinha, tal. Quando ele viu, o cara comprou o barco, comprou a lancha, comprou a barraca, tal. Entendeu? Então, fica a dica para vocês. Quando o cliente entra na sua loja, você não pode empurrar nenhum tipo de mercadoria nele que ele não queira e nem nada. Mas você pode sim oferecer. Criar necessidade, entender. Às vezes ele não sabe que ele precisa. Entendeu, Rafa? Perguntar assim, o senhor trocou óleo quando? O senhor já trocou óleo de câmbio? O senhor trocou óleo de freio? O senhor não quer fazer uma revisão no freio e verificar como é que tá, já que o senhor vai viajar?
Desmonta a roda dianteira, desmonta a roda traseira, faz uma Dentro da limpeza. necessidade, não no empurrômetro. É isso. O filtro de ar você trocou quando? Aí quando você tira, tem barata, aranha, tem tudo, tá bom? Perfeito. Fica a dica pra vocês, tá? Excelente, Djalma. Falando de fidelização, você tem uma carteira de cliente gigantesca, né, cara? Você é super conhecido lá. Eu conversei depois que eu saí de lá, conversei com várias pessoas lá. A gente teve a oportunidade de fazer um treinamento lá numa palestra na CIL, no Café com Empresários aí, foi muito bacana. Inclusive, quem é empresário lá em Ubatuba e não está ainda associado, eu recomendo que vá lá na CIL, na Associação Comercial, lá falar com o Gabriel, com a Cris, lá com o Fernando. E falando de fidelização, qual que você acha que é a principal estratégia que você tem lá para reter, para fidelizar, para o cliente voltar? Você tem alguma boa prática, alguma coisa que você pode compartilhar com a galera? É aquilo que eu comentei com você. É o pós-venda. Entendeu? É o pós-venda. Se encontrar com o cliente na rua, por exemplo, às vezes eu estou jantando com a minha esposa, aí chega alguém e pede uma informação para mim. As pessoas não passam informação. Eu passo, pode ser. Meu celular. Os celulares podem fazer o teste. É 24 horas ligado. Se o cliente pedir uma outra informação, falar, eu quero um pneu de moto, eu não tenho. Eu vou indicar uma loja que tem pneu de moto para ele. Aí o que acontece? Ele vai pegar o meu celular e vai salvar como se fosse utilidade pública, como se fosse um 90. Eu até brinco na loja, às vezes, quando o cliente chega, fala, meu celular é igual 90. Precisou, pode ligar, entendeu? Legal. Essa é a dica que eu dou para você. Que legal, isso é muito bacana. Eu tenho várias pessoas que são referências assim para mim, várias mesmo, por exemplo, na parte de obra, um abraço pro Calé, que é um empresário lá de Ubatuba lá. Pô, o cara... qualquer coisa com manutenção, não é só de obra, cara. O cara, ele, tipo assim, aí eu fui comprar uma casa no centro, ele não faz obra no centro, ele faz em Tamambuco. Eu falei, não, você vai fazer, velho, não vou fazer. Eu me recuso a fazer com outra pessoa, com você. Ele foi lá fazer, ele falou, cara, se eu vou fazer uma obra em São Paulo, velho, eu vou te levar pra São Paulo, meu irmão, você vai ter que arrumar a galera pra fazer lá. Então, o cara já virou uma referência na parte de obra. Hoje, agora eu tenho já você na parte de manutenção, de pneu automotivo. Isso é um pouco, for falar de compra e venda de carro, tem o Vitão lá da Calderraro, que é nosso cliente também, um cara que a gente tem a parceria, fizemos treinamento lá, já indiquei cliente, né? Então isso é muito legal. E a galera esquece, às vezes pela correria, fala, que saco, tô na correria, não vai dar uma atenção. Então acho que tem que gostar de pessoas, né? Uma dica para o empresário, quando você gosta, porque você faz isso, dá para ver que você tem um propósito, você tem um brilho no olho, já você faz isso porque você realmente se preocupa, cara. Eu lembro no dia seguinte, a gente conversou um monte de coisa lá, e você me perguntando, pô, e aí, resolveu aquele negócio lá e tal. Você vai lá no meu sítio, ele falou que ele tem um sítio, uma propriedade lá que tem. Você vai lá levar teus filhos lá e tal. Legal. Isso é muito legal, mas isso você tem que gostar de pessoas, né? Tem que ser feito de uma forma genuína. Olhando para o futuro, Djalma, se você pudesse voltar ao tempo, você faria alguma coisa diferente na sua trajetória? Muita coisa. Pode falar 2, 3, alguma? Eu falo quanto você quiser, falo 1000 para você, entendeu? Fica a dica aqui para vocês o seguinte: antes de você tomar qualquer decisão na sua vida quando você for jovem, pensa, avalia, analisa. Escute seu pai, sua mãe, entendeu? As pessoas que, como eu falei no início da conversa, as pessoas que têm mais experiência de vida. Porque a gente, quando é jovem, a gente tem certeza que a gente é o dono da verdade. Isso aconteceu comigo, acontece com todo mundo hoje, entendeu? Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: vocês que são jovens, escutem as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, chega lá na pracinha da sua cidade, lá, na sua igreja ou em algum lugar que você estiver indo, escuta aquele velhinho ali, cara, o dia que vocês começarem a ouvir as pessoas de idade, ou vocês forem no hospital ouvir um médico, ou vocês começarem a ouvir as pessoas no asilo, a vida de vocês vai mudar 100% para melhor. Sabe por quê? Ele só tem coisa boa para passar para vocês. Então, esquece isso. Meu amiguinho que chamou eu para fazer tal coisa. Esquece isso, cara. O seu amiguinho que chamou você para fazer tal coisa, pensa bem, pergunta pro seu pai e pra sua mãe. Seu pai e sua mãe vão explicar para você que ele não é seu amiguinho, entendeu? Fala assim, olha, filho, ele é seu amiguinho fora daqui da casa da mamãe, da casa do papai, fora da sua vida. Sabe por quê? Porque futuramente o Djalma também tinha esses amiguinhos. Então hoje os amiguinhos do Djalma, infelizmente, alguns moram na rua, alguns estão presos, alguns estão numa cadeira de roda e, infelizmente, a gente não tem o que fazer. O bom caminho. Então a dica é essa aí. Você falou uma coisa de decisão que eu achei legal e que eu acho que é importante reforçar e gravar, que eu já ouvi falar isso e é muito importante. Quando você for tomar uma decisão importante, não toma uma decisão importante nem muito pé da vida e nem muito feliz. É isso aí. Você não pode nem estar muito empolgado. Pedrosa, foi boa essa aí. Essa ele falou e eu lembrei, né? Quando você for tomar uma decisão importante na sua vida, não tome uma decisão importante nem extremamente feliz
e nem extremamente triste, porque senão você E nem na hora, né? E nem na hora. Não, tem que você ter vai uma errar, pensada. você vai errar com certeza. Se É você estiver isso. nessas duas situações, feliz ou triste, você vai errar. Você tem Vocês que não tá- combinaram, mas o Alexandre, Boa. um abraço pro nosso diretor, e o Virgílio, que é o nosso consultor, eles falaram pra mim, estão me treinando nesse sentido. Falaram, Rafa, aprende que você não tem que tomar decisão na hora. Ouve e fala, legal, obrigado, vou pensar e tomar a Espero. resposta depois. Pra gente que é acelerado, o Djalma entende, ele tem mais experiência que eu, é um desafio, mas vale a pena fazer esse exercício, né? Sair da zona de conforto é uma experiência, é uma viagem maravilhosa, né, Djalma? Mas daqui a pouco você está com 57 anos. Olha lá. Você vai dormir hoje, quando você acordar, você vai falar: Nossa, tô lembrado de Djalma, 57, você está com quantos anos hoje? 42. Rapaz, eu vou falar pra você. 15 anos assim, ó. Eu quero falar uma coisa, quando você for voltar a surfar, eu quero participar desse dia, cara. Não, eu prometo pra você que Não, vai ter semana que vem, eu te aviso antes. É sempre isso. Não sei se vou surfar, não sei se vou remar, se vou passar Tá, arrebentação. mas vamos entrar no mar, vamos dar risada. Eu queria aqui, não pedir autorização pro Rafa, mas eu vou Vontade. agradecer aqui o Augusto Mota, que fez uma prancha nova pra mim, entendeu? Boa. Que é meu amigo, parceiro de infância. Conexão, hein? O Legal. Paulinho Mota, que é irmão dele, que na época me deu uma... Tem até uma dedicatória na prancha lá, entendeu? Eu sempre falo isso aí. O irmão dele me deu o Astrodeck, me deu o Leste e me deu a capa. Boa. Então, Paulinho Mota, fica meu abraço pra você. Augusto Mota, fica meu abraço pra você. A prancha tá lá, Augusto. Vou pôr na água e farei uma homenagem pra você. Excelente. Tá? Tamo junto aí. Djalma, a gente não combinou nada, eu vou colocar você numa sinuca de bico, me sinta à vontade, porque eu já te considero meu amigo, já virei seu amigo, já virei teu fã. Quem quer hoje lá em Ubatuba fazer uma troca de pneu, uma revisão no carro, uma troca de óleo, a gente não combinou nada, mas o cara foi lá. Eu vi o podcast lá da Prospect Pro, do Prospect Cast. Tem um desconto, tem uma cortesia, tem algum benefício? Quem for Quem lá assistiu? comprar 4 pneus vai ganhar o alinhamento e o balanceamento, que hoje é no valor de R$350. Olha lá, Todo galera, olha lá. cliente que assistiu, independente se comprar à vista, comprar a prazo, se falar assim, ó, eu tô seguindo o Rafa, compartilhei, curti. Assistir o podcast. Não, tem que compartilhar e curtir. Boa, senão- boa, Djalma, obrigado. Entendeu? Olha lá, Os galera. R$350 do valor, que é R$200, é R$50 por pneu para balancear, 150 alinhamento, eu estarei dando de presente. Boa. Mas eu vou entrar lá e vou ver se ele Vai compartilhou. confirmar, curtiu. né? Se não, não vale. Combinado? Boa. Pô, show Para de depois bola. não chegar lá e falar, não, eu vi. Não, você viu, não. Eu quero ver onde você compartilhou, onde você curtiu. Boa. Tá bom? Muito bom. Legal. Tá aí outra. Djalma, Saboia, Ubatuba, de Borracheiro Aventureiro. Eu já Tá me seguindo a inscrevi. gente também. Tá Boa. bom? Djalma, sensacional. Uma extensão da conversa nossa lá. Eu fiquei realmente, galera, acho que umas 3, 4 horas lá. Já tava, falei pra ele, vou tomar café da manhã aqui na padaria agora, vou vir aqui, vou fazer reunião do carro. Cara, sensacional te conhecer. Legal. Me inspira demais conversar. Obrigado pelos conselhos, pela amizade, pelo serviço. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Parabéns pela sua história, que é inspiradora. Né? Eu vi que a gente tem princípios bem parecidos ali, de valorizar o trabalho, a família, de realmente ajudar as pessoas. Então, me Natureza. identifiquei muito com você mesmo, de coração. E, Legal. cara, mas não sei se você quer passar uma frase final pra galera, uma mensagem final. Tá com você. Foi um prazer, meu irmão. Obrigado. Olha, o que eu posso dizer para vocês é agradecer a toda essa equipe maravilhosa aqui. Agradecer a Deus, a meu pai e minha mãe, meus filhos, meus irmãos, meus amigos, meus clientes. É tanta gente para agradecer que a gente, se for agradecer todo mundo, não dá. Mas, de coração, agradeço a todos. E vou falar uma outra dica para vocês. Isso, dos uma meus netos. mensagem final, um conselho final. Quanto mais você dá, quanto mais você ajudar as pessoas, mais você vai crescer e Deus vai te dar. Reciprocidade, galera. Fantástico. Isso aqui é uma dica de ouro. Se você colocar em prática, mas tem que ser genuíno. As pessoas querem emprestar, né? Não, Pedroso, vou te ajudar aqui, velho, mas sabe poderoso chefão? Querendo Eu vou te alguma coisa ajudar. em troca. Né? Não, depois eu vou precisar de você e você vai me ajudar. Não seja dessa forma. Faça de coração, de forma genuína, porque não tem como. Independente da sua religião, é a lei da semeadura. Né? Eu falo que o plantio ele é opcional, mas a colheita não é. Então, isso que o Djalma está ensinando para vocês aí, galera, reciprocidade. Ajude as pessoas que você vai ser ajudado. Não é isso, meu querido? Faça o bem, não interessa quem, entendeu? Você pode ter certeza que você vai ter resultado. Aí quando a pessoa retribuir para você, ou falar que vai retribuir, você fala assim, olha, eu estou fazendo para você fazer. Quando você vai ter sucesso, com certeza. Eu garanto isso. Eu duvido que alguém que assistiu esse podcast que ajudar as pessoas não vai ter sucesso. E em troca, o que ela tem que fazer é ajudar outras pessoas. Fazer o caminho do bem, sempre. Não interessa quem. Show. Muito Tá bom, bom? cara. Muito bom. Obrigado. Fica a minha dica aí. Animal. E, se você gostou desse conteúdo, como que você pode retribuir, Pedrosa? Compartilhando, Curte o dividindo vídeo, isso. compartilha, não gasta o dedo. É isso aí. Né? E eu vou falar assim, para quem... E ainda ganha
Ainda tem, se você curtir, compartilhar e se inscrever E no canal, passar lá no trocar o Djalma. pneu, você vai lá no Djalma, vai ganhar alinhamento e balanceamento É. grátis lá em É isso aí. Ubatuba. E Só com um vantagem. atendimento diferenciado com um cafezinho maravilhoso que ele tem na padaria lá. Alinhamento 3D nas Boa. 4 rodas, pra você ter uma ideia. E além da dica, tem mais uma outra coisa, tá? Agora nós temos um café maravilhoso, um lanche maravilhoso. E o Rafa não sabe ainda da novidade, mas vou contar agora para ele no ar. Nós desativamos a padaria, que nós vamos reformar lá, e pusemos dentro da loja. Ficou mais top ainda. Legal, massa. Essa semana eu Ótima não ideia, não podia deixar de falar uma outra coisa rapidinho aqui. Vai lá. Tá. Ó, tá vendo aqui? Tô careca. Eu tô com um amigo lá em Ubatuba, quero mandar um abraço pra ele, pro Serjão. Eu vou começar a chorar, mas tudo bem. E falo pra vocês, cara, abrace as pessoas quando elas estão precisando. Depois que for embora, não adianta mais. Eu não sei se a senha dele é antes da minha, ou se é do Rafa, ou se é dele, de quem é a senha. Eu falei pra ele que talvez muita gente tá com o número anterior ao dele. Então, Serjão, Deus tá contigo, te amo. Boa, um abraço pro Sérgio também. Djalma, gratidão, meu irmão. Prazerzaço. Você sabe que o papo é reto, a conversa é sincera. Você tem um amigo aqui, você tem um grande parceiro. Vamos fazer as revisões dos carros meu, da minha esposa, todo mundo que eu conheço. Vamos levar lá para você. Recomendo, porque tive a experiência e fui bem atendido, né? E, cara, conta comigo, meu irmão. Vou lá mesmo, você fez o convite, agora eu vou fala pra ele que ele fez que eu vou fazer follow-up. Agora ele falou que eu vou lá na Não vai fazenda dele escapar. lá, agora já era, agora eu vou mesmo. Prometeu, não vai escapar. Né? Enquanto E vai não lá em for- Tamambuca lá conhecer minha casa pra gente fazer uma pizza. Faço questão de a gente fazer uma pizza no forno de pizza lá pra você que a gente tem lá. Será o melhor prazer, será um grande prazer receber vocês lá, entendeu? Receber Show. todas as pessoas aqui. Fiquem com Deus. Pedro, tá com você Valeu. aí que eu não quero encerrar, eu tô com meu amigo aqui, Bora não lá. consigo, velho. Bom, show de bola, episódio sensacional. Curte, compartilha, que todos só têm a ganhar. Djalma, obrigado, parabéns pela sua história. E tenho certeza que você tem muito ainda a crescer. E a gente quer te ajudar nisso. Nós temos muito a crescer. É isso aí. Vamos nessa. Junto. Boa, valeu. E quem Nós quer é mais vender fácil do que só. Boa. E se você é empresário, você é vendedor, você quer vender mais, quer melhorar os processos, a gestão da tua empresa, coloca aqui um eu quero, chama o Alexandre Pedrosa, me chama lá no Instagram, Boa. @RafaelPtait, Pedrosa Prospect Pro. Pedrosa Prospect Pro, que você vai ganhar uma sessão gratuita para você poder conhecer, degustar o nosso treinamento. Boa. Boa, Djalma. Valeu, Pessoal, galera. obrigado, até a próxima, tamo junto. Tchau.